Muito obrigado, Dr. Manuel Pissarro. Convidamos-lo a juntar-se ao painel de debate que conta com a participação da bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, professora doutora Ana Paula Martins, o provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, Dr. António Tavares, o médico do Centro Hospitalar de São João, Dr. Fernando Araújo, o CEO da Future Healthcare, engenheiro José Pina, o administrador executivo da José de Melo Saúde, Dr. Rui Raposo, e a presidente da Evita, Associação de Apoio a Portadores de Alterações nos Genes Relacionados com o Cancro Hereditário, doutora Tâmara Milagre. Este painel será moderado pelo jornalista Júlio Magalhães. Muito bem, bom dia a todos, é uma honra grande estar aqui convosco, hoje a falar de saúde, com especialistas e com a plateia também. Eu vou andar aqui um bocadinho de pé, às vezes vou ficar aqui à frente das pessoas. Vamos tentar, até porque estamos atrasados, e vamos tentar que o painel também seja sintético, embora sem trazer aqui, obviamente, o que é essencial sobre este debate e sobre este tema. Estão apresentados, acho que não há necessidade nenhuma de voltarmos a apresentar, como estamos no Ano Internacional, ou melhor, estamos no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Eu dou a palavra primeiro para a doutora Ana Paula Martins, vou dar primeiro às senhoras, se não se importam, e depois darei a palavra também aos homens. Ana Paula Martins, estamos a falar de saúde. Eu estou na dúvida se vão falar, se trazem alguma coisa já, ou se vamos falar normalmente, ou se querem falar do púlpito ou daqui, se têm alguma coisa para apresentar, não têm, pois não? Não. Doutora Ana Paula Martins, bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, enfim, já foram lançadas aqui algumas pistas. Como é que é possível, nos próximos anos, ou com alguma celeridade, termos aqui um consenso nacional que leve, de facto, a saúde ao cidadão? Muito bom dia a todos. Só um cumprimento, se me permite, muito rápido, e um agradecimento ao magnífico reitor da Universidade do Porto pela organização e pela oportunidade que nos dá a todos de nos encontrarmos aqui e de mais uma vez debatermos aquilo que é uma das dimensões, na nossa opinião, mais importantes, não só da nossa cidadania, mas também daquilo que é o progresso do nosso país. Respondendo diretamente à pergunta que o nosso moderador nos fez, e aproveitando também para cumprimentar todos os colegas de painel, eu diria que é inevitável encontrarmos entre todos um consenso, uma plataforma de entendimento sobre aquilo que queremos para a saúde em Portugal. Os últimos 40, 50 anos foram 50 anos de sucesso em muitas das nossas políticas de saúde, tornámos-nos claramente um país diferente. Andando por esse país fora, percebemos o quão evoluímos, o quão diferentes estamos, mas agora é preciso olhar para o futuro. É preciso olhar para o futuro e é preciso aproveitar aquilo que o futuro também nos trouxe a nós, enquanto país desenvolvido e enquanto sociedade que hoje é mais educada, tem níveis de literacia maiores, apesar de todas as desigualdades e pobreza que subsistem e sobrevivem às nossas, eu diria, aos nossos esforços geracionais. E, portanto, a resposta é muito direta e óbvia. Sim, estamos positivamente, eu diria, condenados
a encontrar entre todos, com as diversidades das nossas opiniões, reafirmando princípios políticos sólidos de que não abdicamos, mas substituindo aquilo que hoje é absolutamente possível com base na evidência, que é, de facto, transformar o sistema de saúde de forma a capitalizarmos, como já ouvimos o Dr. Manuel Pizarro aqui também dizer, aquilo que é inovação, que é progresso científico e tecnológico a favor dos cidadãos, tendo-os efetivamente, que essa é a questão de sempre, tendo-os efetivamente nós, cidadãos, todos nós, a participar de forma ativa nesta evolução e nesta regeneração do sistema de saúde para os próximos 40 anos. Eu terminava dizendo que sinto sempre que a saúde reforça a nossa cidadania, porque nos mobiliza e nos cria ou convoca a nossa energia mais transformadora, que é exatamente também não só garantir progresso, mas fazê-lo de forma solidária. Já agora, pergunto-lhe só, porque foi um dos pontos que o Dr. Manuel Pizarro tocou aqui, gastamos muito dinheiro em medicamentos, continuamos a gastar muito dinheiro em medicamentos, temos uma cultura ainda de comprar medicamentos que às vezes nem são necessários. Eu diria que, para responder à sua questão de forma direta, todas as sociedades consideradas desenvolvidas têm grandes desafios, não só naquilo que é a sustentabilidade no acesso à inovação e no acesso às terapêuticas, até porque nós temos coisas que estão a chegar extraordinariamente revolucionárias e muito importantes para os cidadãos a nível mundial, mas eu diria que esse é um desafio que passa muito mais, na nossa opinião, por um debate anterior, que é o debate que é um debate muito também entre os profissionais, não só das políticas públicas, entre os profissionais, entre os médicos, entre os outros profissionais de saúde, que tem que ver com a qualificação da utilização dos nossos recursos tecnológicos, onde o medicamento está inserido, não é o único. Ou seja, no fundo o mesmo é dizer, isto só será sustentável, há aqui desafios de sustentabilidade, como há noutras áreas que não só no medicamento, mas isto passa muito por políticas integradas de prestação de cuidados de saúde, que sejam elas em si mesmas de qualidade e que reforcem aquilo que é o valor, ou seja, a cadeia de valor, na nossa opinião, e nos debates que temos tido ao longo destes últimos anos, mostram claramente que tudo o que são investimentos que têm retorno são bons investimentos. E, obviamente, que a nossa economia, também na saúde, dando mais saúde à nossa economia, conseguiremos, e usando a saúde também para isso, conseguiremos transformar a discussão, eu não diria tanto nos custos, que são obviamente extraordinariamente importantes, são pagos pelos cidadãos, mas acima de tudo naquilo que esses investimentos que todos nós fazemos, cada um através de nós e das nossas famílias, conseguem depois assegurar em termos de retorno, não só individual, a nossa saúde individual, a nossa saúde a nível das nossas famílias, mas também na saúde coletiva do país. Eu acho que é muito mais essa a discussão dessa sustentabilidade, é uma sustentabilidade global e não tanto do setor do medicamento especificamente. Esclarecido. Tâmara, estou a dizer bem, não é? Tamara Milagre, Presidente da Evita, da Associação de Apoio a Portadores de Alterações nos Genes relacionados com o cancro hereditário. Que pontos identifica dificuldades, uma vez que trata com portadores desta doença? Que pontos identifica, que dificuldades identifica no Sistema Nacional de Saúde, na saúde? E o que é que acha que se pode melhorar e de que forma é que podemos também progredir? Porque, de facto, as associações que, enfim, representam muitas das doenças, queixam-se muito às vezes e por isso também se organizam em associações para terem, enfim, um retorno maior por parte daqueles que tratam da saúde do cidadão. Estando muito ligado ao cidadão, que pontos identifica e que se podem ser resolvidos, na sua opinião, e que são urgentes? Bom dia a todos. Como representante do cidadão em contexto de saúde, como vimos no vídeo, há perspectivas diferentes e isso também depende das experiências que cada um teve no seu percurso pelo Sistema Nacional de Saúde e os outros dois setores.
nomeadamente na área do cancro hereditário. Infelizmente não temos atualmente uma boa resposta, isso é um facto. Temos tempos de espera prolongadíssimos para consulta. A saúde é o fundamento de uma sociedade. Se nós não damos prioridade à saúde, a sociedade não pode funcionar bem. Não há produtividade sem saúde, portanto, é o mais fundamental de uma sociedade. No entanto, a saúde não tem a devida atenção relativamente às prioridades nas políticas. Há outros setores que têm mais prioridade por outros motivos. O percurso do cidadão pelo Sistema Nacional de Saúde, neste momento, tendo um dos melhores sistemas a nível da Europa, o nosso Serviço Nacional de Saúde, aliás, é muito bom, mas só por ele não tem capacidade de resposta à necessidade do cidadão cuidar da sua saúde. Como digo, há tempos de espera muito prolongados. Tivemos o exemplo da oftalmologia, chegou a 5 anos de tempo de espera, uma consulta na oftalmologia. Isso piora o estado de saúde do cidadão, portanto, não faz sentido ter esta situação assim, então temos que ir buscar resposta a outras entidades que têm maior capacidade de resposta. A organização dos cidadãos também, no sentido de lutarem para os seus direitos, é fundamental. Já agora, a propósito da proposta da Comissão de Trabalho da nova Lei de Bases da Saúde, há um grande movimento cívico que inclui dezenas de associações de doentes que defendem que essa proposta, que foi, de facto, um trabalho independente, transparente e participado e contributos de todos os cidadãos foram auscultados. Este trabalho não se desperdiça porque é um trabalho que é fiel à Constituição, é um trabalho altamente técnico e científico e responde basicamente a todas as necessidades que nós hoje em dia temos para colocar o cidadão no centro do sistema da saúde. E para já, era isso. Tamara, posso lhe perguntar, nasceu em Portugal? Não, eu nasci na Alemanha. Na Alemanha, pronto, era por isso mesmo que eu lhe queria perguntar. Há uma diferença grande entre aquilo que é o Sistema Nacional de Saúde na Alemanha e o português? Eu só posso dizer da minha costela alemã, mais uma vez, eu não percebo como um trabalho de excelência que foi feito pela Comissão de Trabalho para uma nova Lei de Bases em Saúde, é deitado ao lixo. É uma coisa inconcebível no meu ver. Essa comissão foi mesmo independente e elaborou até ao último pormenor todos os pontos necessários para uma nova lei, atualizada, porque temos uma nova realidade hoje em dia na saúde em Portugal. Com esta costela alemã, não percebo. O desperdício. O desperdício também tem a ver com a sustentabilidade. Temos muito desperdício. Por favor, não desperdicemos coisas bem feitas. Esse é, de facto, um problema. Dr. António Tavares, foi dito aqui, na verdade, no centro está o cidadão e do cidadão estão aqueles que mais frágeis, aqueles que, enfim, vivem abaixo do limiar da pobreza, que vivem com maiores dificuldades, também crianças. O senhor está na Santa Casa de Misericórdia, lida com esta sociedade que tem mais dificuldade de acesso ao sistema de saúde e por isso perguntava-lhe o que é que temos feito nos últimos anos para que isto não piore ou, pelo menos, para que melhore. E se temos feito alguma coisa e falar da sua experiência, obviamente. Doutor, se não se importa de ligar o seu microfone, obrigado. Aqui. A falhar naquilo que são os aspectos, por vezes, que são escamoteados nestas discussões. O primeiro
Acho que temos que retirar da discussão a questão financeira e a questão ideológica, isto é, as emoções e as paixões, para fazermos uma discussão mais assente na realidade e nos factos, porque com a realidade, que foi aquilo que a Tamara acabou de dizer, é muito difícil alterá-la a favor daquilo que nós queremos ou entendemos. Por outro lado, também temos que trazer para o debate, para esta situação, as famílias e responsabilizá-las naquilo que é o apoio que elas podem dar às pessoas. O que nós vamos vendo no setor social é uma evidente descoordenação entre a saúde e a segurança social. Falta aqui claramente uma orgânica de governo que encaixe e depois todas as vários agentes da administração possam fazer, porque não dialogam entre si. Isto, todos sabem que isto é verdade. Muitas vezes há aqui mesmo um jogo do empurra, e não é impunemente que as instituições sociais vão tapando aqui ou ali as dificuldades do dia-a-dia que vamos encontrando, mas também os próprios hospitais, numa lógica de hospitalocêntrica, vão tendo eles próprios imensos problemas sociais para resolver. Há imensas pessoas que estão hoje em camas de hospitais públicos que não têm a resposta no sistema, fora do sistema público ou no sistema social. Foi-se muito no domínio dos cuidados continuados. O desenvolvimento da rede de cuidados continuados tem sido um facto, mas não é por si só suficiente. É preciso também olharmos para um novo conceito de serviço de apoio domiciliário. É preciso juntar a esse conceito de serviço de apoio domiciliário não só a higiene, a alimentação, a limpeza, mas também a saúde. É preciso começar a levar a saúde à casa das pessoas, evitando muitas vezes deslocações desnecessárias para equipamentos coletivos de saúde. E, portanto, há aqui imensas coisas que é preciso resolver. Nós temos os recursos. Provavelmente até nem é preciso gastar mais dinheiro, é preciso organizar-nos de uma maneira diferente. Dr. António Tavares, muito obrigado. Fica aqui o seu testemunho também, uma vez que trata diretamente, de facto, com o cidadão. Dr. Fernando Araújo, médico no Centro Hospitalar de São João. Ora, quando falamos de saúde, vamos ter sempre aos hospitais públicos e também aos privados, e estão aqui representantes também dos privados. E há pouco ouvimos aquele primeiro vídeo. Enfim, não vamos outra vez falar desta questão de que os médicos são os mesmos, de um lado e do outro, e depois atendem melhor no privado que no público, mas na verdade o público enfrenta às vezes grandes dificuldades em função do volume de pessoas que recebe e provavelmente está na linha da frente daquilo que são os problemas de facto da saúde em Portugal. Temos bons hospitais, temos bons médicos, o que é que nos falta? Muito obrigado. Em primeiro lugar, gostava naturalmente de agradecer o amável convite e cumprimentar a todos os presentes na pessoa do nosso magnífico reitor. E voltando à sua pergunta, era capaz de dividir esta visão em duas perspectivas diferentes. A primeira do cidadão e a segunda do sistema de saúde propriamente dito. É verdade que quando nós fazemos inquéritos aos cidadãos, os principais problemas que nos colocam neste momento em Portugal são dois. Não é a qualidade dos cuidados de saúde, que aí nós temos excelentes indicadores. É, em primeiro lugar, a questão da acessibilidade, que é um problema que não se coloca só em Portugal. Eu recordo, na semana passada, saiu um inquérito aqui na nossa vizinha Espanha, e o primeiro problema que os espanhóis colocavam em termos de saúde era o acesso a cuidados de saúde. E com noção clara que têm listas de espera muito inferiores às nossas. É verdade que o cidadão hoje vive mais anos, mas, acima de tudo, muito mais exigente. Se no passado, eventualmente, um cidadão com 65 anos achava natural poder ver mal ou deslocar-se de forma, enfim, menos adequada, atualmente o cidadão com 80 anos exige ser operado às suas cataratas, exige ser uma prótese, enfim, na sua adequação coxofemoral. E bem, diria eu, porque é a forma de poder interatuar com os seus amigos que continuam vivos, felizmente, e poder ir ver um espetáculo aqui ao lado ao Rivoli. Mas isso significa uma pressão enorme do lado do sistema de saúde, que tem que encontrar respostas para as famosas listas de espera. E esta é uma das áreas que mais preocupa os portugueses em termos de saúde. Uma segunda dimensão tem a ver com a questão do que se chama, enfim, em linguagem mais técnica, o out of pocket, portanto, o dinheiro que o cidadão tem que despender, para além do que desconta nos seus impostos, para ter acesso a cuidados de saúde.
seja através de seguros, da DSE, ou através de pagamentos diretos, como nos medicamentos. E estas duas questões, em conjunto, geram algo que em Portugal tem-se agravado, que nós temos que combater seriamente, que é a questão da desigualdade no acesso a cuidados de saúde. Isso é um problema realmente profundo e é um problema que nós temos que ter capacidade de encontrar respostas para eles. Do lado do sistema, eu gostava aqui de sublinhar 4 aspectos que eu acho que o sistema não tem dado uma resposta adequada e que são fundamentais para dar resposta a estas duas questões do lado do cidadão. A primeira, aquela que o nosso colega aqui, Manuel Pizarro, já focou, teve a ver com a questão da prevenção. É verdade que nós só conseguimos dar uma resposta em termos terapêuticos e de uma forma sustentável para o Estado se nós reduzirmos a carga da doença. Enquanto continuarmos com níveis muito elevados, e ele falou aqui realmente, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças oncológicas e outras, não teremos nunca capacidade de dar uma resposta em tempo útil e de uma resposta financeiramente sustentável no nosso país. Isso passa por enquadrar estes determinantes em saúde, a alimentação, a atividade física, o tabaco e outros, como linhas prioritárias no Governo. Há quem defenda até que o Ministério da Saúde devia ter um secretário de Estado só específico para prevenção. Quem pensa que a questão da alimentação é uma questão puramente da agricultura em termos de produção, ou que é uma questão puramente da economia em termos de alteração e de preparação dos produtos alimentares, está profundamente enganado. Ainda ontem, no Congresso dos Nutricionistas, a Sra. Bastonária se referia, para além de ser crítico que nós consigamos alterar estes padrões de comportamento e com isso reduzirmos a carga da doença, ainda temos aqui um problema maior ainda, que é a questão da iniquidade também aqui. Se nós olharmos para aqueles números que o Manuel Pizarro citou e os dividirmos de acordo com os grupos em termos de formação e profissionais, o que nós vemos é que quem tem menos que 4ª classe tem níveis muito mais elevados de hipertensão, de obesidade ou diabetes, por vezes o dobro de quem é licenciado. Significa na prática que temos aqui desigualdades em termos de literacia, em termos de comportamentos que nós temos que combater se queremos alterar esta filosofia. Ou ainda há pouco falava aqui na questão dos medicamentos, e eu cito aqui a questão de VIH-Sida, que nós passámos todos os anos a discutir com a indústria farmacêutica a redução dos preços, e é verdade que eles estão muito elevados, mas também é verdade que isso não pode ser esse o caminho único e o caminho mais eficiente para conseguirmos um equilíbrio. Temos é que conseguir reduzir o número de novas infecções, temos que trabalhar com as ONGs, com a prevenção, de forma a limitar o impacto futuro que estas infecções terão em termos do SNS. E não podemos continuar a ter menos de 1% do Orçamento de Estado da Saúde para a prevenção, com o risco de nunca conseguirmos respostas em tempo útil. Uma segunda linha que eu acho que é fundamental, que temos aqui falhado, e o Sr. Provedor que já referiu, tem a ver com a questão da reabilitação e da reintegração. Somos muito bons a tratar os doentes, somos muito maus depois, quer a prevenir, quer a reabilitar. Os cuidados continuados foram realmente uma pedrada no charco, mas ainda temos um longo caminho para conseguirmos ter cuidados de reabilitação adequados às nossas necessidades. E aqui realmente, seguramente que o trabalho em rede é fundamental para prestar essa resposta. Um terceiro nível que eu gostava aqui de sublinhar, e já vou terminar, tem a ver com a questão da saúde mental. Continuamos a ter uma prevalência de doenças mentais em Portugal muito elevada e uma ausência de resposta adequada. Enquanto continuamos a pensar que tratamos problemas de saúde mental como tratamos problemas, enfim, de saúde em geral, continuamos a falhar. A falhar na prevenção, no tratamento, na reintegração, continuamos a falhar no combate à discriminação e ao estigma. E uma última dimensão, que eu acho que até é mais importante de todas elas, tem a ver realmente com o trabalho em rede em termos de sociedade, mas eu diria muito mais que a questão de público, privado ou social. É uma questão de toda a sociedade e de todos nós. Só conseguimos realmente ter uma melhoria da prestação de cuidados e uma redução da despesa. Por exemplo, agora com estes novos programas de hospitalização domiciliária, dos cuidados domiciliários, se atuarmos em conjunto, aproveitando as sinergias realmente do setor privado, especialmente do setor social, mas aproveitando também as sinergias com as autarquias, com as ONGs, com os próprios cidadãos, tornando-nos todos eles agentes ativos desta mudança. E conseguindo, com isso, colocar o doente seguramente no centro do sistema, em sua casa, na sua família, no seu ambiente familiar, prestando os melhores cuidados de saúde e sociais e, com isso, reduzindo a despesa e melhorando os indicadores de qualidade. E eu acho que é isso que tem que ter, seguramente, na Lei da Base de Saúde, comentar aqui a doutora Maria Leblanc pelo excelente trabalho que foi feito, e é isso que todos nós esperamos como portugueses no futuro em termos de saúde. Muito obrigado. Agora, só uma questão. Disse
Somos muito bons a tratar, maus a prevenir e a reabilitar. E afinal, de quem é esse papel? Se tratar somos bons, temos bons médicos, a prevenir e a reabilitar, a responsabilidade é de quem? É do Estado? Isso resolve só com campanhas? De que forma é que podemos resolver isso? O papel da sociedade em geral. Todos nós temos o papel, começando como cidadãos, todos nós, temos o papel nessa área. Mas é verdade que o Ministério da Saúde não se pode aliar e achar que é um papel de outros setores de governação. E aí a importância fulcral, porque no final os problemas vêm ter connosco. Quer dizer, portanto, é fulcral, o Ministério da Saúde tem um papel de liderança destas questões, dessas áreas, juntando a si as várias perspectivas de outras áreas de governação e de outras entidades, e com isso conseguindo alterar a forma de prestação destes cuidados. Não o tem tido, das suas palavras, então. Rui Raposo, CEO do Grupo José Mel de Saúde, falamos do privado. Eu ouvi muitas vezes a concordar aqui com a cabeça com o Dr. Fernando Araújo, mas a verdade é que a percepção que passa para a sociedade é que o privado é uma coisa, o público é outra. O privado é que é bom, o público tem outra dimensão. E ficamos sem saber, de facto, se há este trabalho em rede, a nível nacional, entre o público e o privado, e perceber também de que forma é que o privado pode contribuir para aquilo que é a saúde do cidadão, também pôr o cidadão no centro da decisão, sem que haja esta percepção de que quem tem dinheiro vai ao privado, quem não tem não vai. Não sei se tem microfone, tem que ligar o microfone. Muito bom dia a todos. Gostava também de cumprimentar o magnífico reitor da Universidade do Porto por esta iniciativa e partilhar a minha dupla satisfação por estar aqui hoje. Primeiro, para discutir um tópico tão importante, tão atual, e segundo, porque como filho desta casa, em termos académicos, é sempre um prazer voltar à minha casa. Em segundo lugar, gostava de cumprimentar o nosso keynote speaker pelo pragmatismo, pela excelente intervenção que fez e pelo desassombramento com que conseguiu abordar as questões essenciais que poderão fazer com que o nosso sistema de saúde se vire efetivamente para o cidadão e que seja, na sua essência, na sua matriz, um sistema de saúde para o cidadão. Porque efetivamente hoje não tem sido. Eu acho que nós temos tido não um sistema de saúde, mas um sistema de doença. Eu vou mesmo ao ponto de dizer que nós não temos um Ministério da Saúde, temos muito mais um Ministério da Doença. Aliás, é sintomático o facto que foi aqui já evidenciado de que só 1% do orçamento da saúde é que é dedicado àquilo que é o primeiro pilar da minha intervenção, que devia constituir uma mudança de paradigma e um recentrar de toda a nossa atividade para o cidadão, sem perder de vista uma característica que tem que passar a ser a nossa preocupação central. Nós temos que fazer tudo isto garantindo a sustentabilidade do nosso sistema. O meu primeiro pilar de intervenção é exatamente um maior investimento na prevenção. E começa-se a desenhar claramente se o objetivo desta sessão era aumentar no tecido social, seguramente naqueles que mais conhecem e mais experiência têm no setor, que são aqueles que estão nesta sala. Se o primeiro objetivo era aumentar o grau de consenso, eu acho que se começa a desenhar esse consenso. Também eu, enquanto responsável executivo de um grande grupo hospitalar privado em Portugal, também eu acho que o primeiro pilar de desenvolvimento do nosso sistema devia ser um maior investimento na prevenção e na educação para a saúde. Não é possível nós continuarmos a ter este grau de responsabilização de cada um de nós enquanto indivíduos pela sua saúde, constituindo-se como um fardo acrescido para os custos de todo o sistema. Temos que ter adoção de hábitos para a vida saudável, temos que ter todos um maior incentivo para o exercício físico. Todas as questões foram aqui faladas, quer do controle de peso, quer do controle da diabetes, quer a alimentação cuidada, que não é uma preocupação do Ministério da Agricultura, é uma preocupação de todos nós, é uma responsabilidade de todos nós enquanto cidadãos. O segundo pilar, para mim, que permitirá aprofundar e melhorar o sistema de saúde, é claramente uma maior integração dos cuidados com o maior aproveitamento de todas as capacidades instaladas. Atenção,
todas as capacidades instaladas, públicas e privadas. Eu não percebo como é que nós não temos em Portugal um verdadeiro sistema de saúde em que a capacidade instalada, pública ou privada, é posta ao serviço do cidadão. Devíamos ter uma verdadeira rede de unidades de cuidados de saúde com um processo clínico eletrónico único. Isto trazia segurança, não só para o doente, trazia segurança não só para os cidadãos, e há uma coisa muito importante, trazia eficiência para o setor. Portanto, a questão, o desafio era se o setor privado pode contribuir. O setor privado não pode contribuir, o setor privado deve contribuir como parte integrante incontornável do sistema de saúde para esta maior integração dos cuidados de saúde. Para que isto aconteça, nós temos que mudar o sistema de financiamento da saúde em Portugal. Não é possível continuar a financiar por atos produzidos e deixar de fora a matriz fundamental de desenvolvimento do sistema, que é a criação de valor para o cidadão. Para isso, nós temos que passar o Value-Based Healthcare, a criação de valor efetiva, tem que passar a ser uma preocupação central de todas as unidades de saúde, públicas ou privadas. Atenção que isto não vem sem consequências, porque há um claro incentivo para diferenciar positivamente os melhores dos piores. Mas eu não percebo, enquanto sociedade, como é que nós permitimos, seja em que área for, por maioria de razão na área da saúde, que os piores continuem a subsistir. Tem que claramente ter uma oportunidade para melhorar, não é erradicar a situação à primeira, mas nós não podemos permitir que consistentemente continue a haver um gap tão grande entre aqueles que melhor performance têm daqueles que pior performance têm. Por último, eu acho que nós não podemos deixar de aprofundar o caráter misto do nosso sistema de saúde. Esta demagogia com que se continua a discutir o público e o privado não serve os interesses do cidadão, não serve os interesses do país. Temos que aproveitar o muito de bom que nós temos em Portugal, quer ao nível das instituições, quer ao nível dos profissionais, em prol do sistema de saúde, em prol dos portugueses. Muito obrigado. Muito obrigado. Já agora, Dr. Rui Raposo, diga-me só, quem é que trava essa... Estive a ouvi-lo, já ouvi os outros também, todos têm boas ideias, todos sabem como é que isto tem que funcionar. Quem é que trava isto? Eu acho que há uma consciência cada vez maior, já são poucos os que travam hoje, ainda há quem tente. Acho que há uma consciência cada vez maior que isto não se resolve com ideologia, resolve-se com pragmatismo. Isto não se resolve com demagogia, resolve-se com realismo. E por isso é sintomático aquilo que está a passar nesta sala. Não é uma questão de esquerda, não é uma questão de direita, é uma questão de conhecer efetivamente quais são os desafios, encontrar as melhores soluções e com pragmatismo, não com floreados, com pragmatismo, começar a fazer. Nós, do setor privado, em particular a GEDMEL Saúde, nós estamos disponíveis para começar a fazer. Contam connosco. Oxalá, a saúde é de facto estratégica e deve ter um plano a longo prazo e não de 4 em 4 anos. José Pina, falamos agora de uma área muito sensível também, que são os seguros, os privados, a ADSE, enfim, que está sempre no centro da questão. Porquê é que esta área é tão sensível e de que forma também esta área pode ajudar a uma maior equidade entre o cidadão, entre todos os cidadãos, de forma é que podem pôr os cidadãos todos em igualdade de circunstâncias, porque os seguros são de facto diferenciados e às vezes trazem-nos também algumas chatices, verdade seja dita. Muito bem, muito bom dia. Eu queria agradecer o convite e agradecer também ao Sr. Magnífico Reitor a possibilidade de estar presente neste debate tão importante. Eu acho que, e pegando nas ideias já referidas sobre pragmatismo, eu acho que nós temos que situar Portugal num contexto positivo e muito acima da média do que é a nossa percepção enquanto portugueses. Portugal, ao nível de indicadores de saúde, ao nível de rankings do sistema de saúde, está posicionado em 12º, 13º lugar, depende dos rankings e dos indicadores a nível europeu, muito acima do que é a nossa posição relativa em termos de PIB per capita, por exemplo. Portanto, a nossa posição do sistema de saúde é mais positiva do que o nosso desempenho enquanto país. E este é um passo muito importante para reconhecermos que
o caminho que fizemos até agora é um caminho muito positivo e que temos que reconhecer e valorizar, para não pôr em causa tudo o que foi alcançado, mas para podermos melhorar e otimizar e resolver os problemas que sabemos que ainda existem e nos quais acho que focamos uma atenção que é importante, obviamente, mas não podemos perder o contexto global de tudo o que se passa. Focando nos seguros. Os seguros, subsistemas, financiamento privado, abrange neste momento cerca de 40% da população. Portanto, isto, de facto, significa que é muito valorizado por um conjunto muito significativo e muito abrangente da população. E tem tido um crescimento relativamente constante. Aliás, no setor dos seguros tem sido o único ramo de atividade onde tem havido um crescimento em todos estes anos de crise, etc. Portanto, tem havido sempre aqui um desempenho positivo. E as seguradoras também, seguradoras, subsistemas, têm tido a sua evolução. Portanto, acho que também há que desmistificar muitas das situações que o Júlio referiu, alguns problemas que sabemos que existem, são problemas causados, se calhar, por um contexto de financiamento. Não sei se toda a gente tem ideia, mas o prémio médio de um seguro é de 300 euros por ano por pessoa. Portanto, os 2.700.000 pessoas que têm um seguro de saúde pagam em média 300 euros por ano. Ora bem, isto não permite, de facto, e se juntarmos este out of pocket, porque isto representa, de facto, um financiamento direto do cidadão, isto, associado à carga fiscal que existe em Portugal, de facto não permite oferecer muito mais serviços. Portanto, obrigou o setor segurador em Portugal a ser muito eficiente. E eu acho que aí temos que reconhecer também que o setor segurador, neste momento, especificamente o setor de saúde, é muito desenvolvido em comparação mesmo com outros sistemas europeus, etc., está ao nível da maior sofisticação que vimos mesmo a nível internacional. Portanto, eu diria que temos a base para poder crescer e, em complementaridade, portanto, reforçando a ideia da complementaridade que já foi referida, e enfim, é mais ou menos consensual, poder alargar, não numa ótica de concorrência entre setor público e privado, isso é uma discussão que nem se devia colocar. O cidadão o que quer é bons hospitais, bons médicos, quer ter a confiança e quer ter um acesso e com um financiamento razoável dentro do seu poder aquisitivo, que sabemos que é muito dispar também em termos de sociedade. Portanto, acho que, e pegando no conceito do saúde para todos, acho que temos que valorizar o papel do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente na atenção que tem mais assistência, enfim, a pessoas mais carenciadas, e onde temos que fazer muito ainda em Portugal, já foi referido isso, e, por outro lado, continuar a alargar o leque de coberturas e a competitividade do sistema privado, social e público também, de uma forma geral, agora numa perspectiva de ir resolvendo os problemas progressivamente e não dramatizar ou não colocar em questão todo o caminho que foi feito até agora. Portanto, é um pouco a nossa posição. Já agora só um esclarecimento. O cidadão português, como um cidadão português, está esclarecido sobre o que são os seguros de saúde? Eu acho que não está devidamente esclarecido. Em parte, acho que há mitos que se criaram sobre os seguros de saúde, que são sempre limitados, que excluem, que têm, enfim, limites de idade. Ora bem, isso só acontece porque, de facto, o dinheiro disponível na sociedade para pagar um seguro de saúde implica que existam estes limites. Portanto, nós não podemos, com uma média de 300 euros por ano por pessoa, ter um plano de benefícios mais alargado e mais abrangente. Portanto, acho que aí há um nível de eficiência no setor segurador que permite cobrir grande parte do acesso a grande parte de pessoas e que permite dar o acesso a muitas unidades privadas com este limite. Portanto, eu diria que é tudo uma questão do mix de financiamento que se consegue na sociedade. Isto, se quisermos também olhar para o futuro, acho que o mix fiscal entre o que é a dedução de impostos, o que é a dedução para seguros de saúde, para a assistência privada na saúde, pode ter aqui, digamos, pode ser a chave também para um outro tipo de resposta do sistema privado. Fica o contributo. Tinham dito que a Alexandra Bente, a bastonária dos nutricionistas, estava por aqui, mas não sei se chegou a ouvir ou não, não deve estar. Acho que não está. Mas está seguramente o Vasco Mendes, que é o presidente da Associação Nacional dos Estudantes de Medicina. Está aí, Vasco, tem microfone? Não sei. Não? Eu empresto-lhe o meu. Tem aqui um, tem. Vasco, estava aqui há dias num debate e alguém dizia, porque é uma frase feita, que os jovens são o futuro,
mas alguém dizia que não são nada ao futuro. Os jovens são o dia de hoje também. E queria perceber, do vosso ponto de vista, também na vossa área, e enfim, vocês que estão para entrar também no mercado de trabalho e sobretudo numa área tão estratégica como é a saúde, queria perceber do vosso lado também que dificuldades encontram, qual é a vossa perspectiva, se têm uma ideia disto tudo, ou se não, se já têm outras ideias mais à frente e que aquilo que se vai discutindo já está ultrapassado. Bem, em primeiro lugar, muito obrigado por proporcionar esta oportunidade aos estudantes de Medicina. O meu nome é Vasco Mendes, sou Presidente da Associação Nacional de Estudantes de Medicina, fiz-me acompanhar pelos meus ilustres colegas das demais escolas médicas e, de facto, do nosso ponto de vista, centrar o sistema de saúde no cidadão tem que ser bem fundamentado em pilares essenciais. Do nosso ponto de vista, efetivamente, um dos pilares essenciais para o Serviço Nacional de Saúde, ou para o sistema de saúde em geral, há de ser focar aquilo que é o seu futuro, a sua perspectiva de futuro, e como o futuro são os jovens, como muito bem referiu, o futuro para nós é a formação. E, portanto, normalmente nos debates políticos, os debates, como disseram muito bem, centram-se naquilo que são as ideologias e a economia do Serviço Nacional de Saúde, mas eu acho que também temos que focar naquilo que é o essencial e que é consensual entre todas as bancadas parlamentares, todas as perspectivas e todos os pontos de vista, e nesse sentido, acrescentar aqui ao debate a questão de planear a formação, porque sem planeamento, efetivamente, será difícil providenciar cuidados diferenciados e, do nosso ponto de vista, o sistema centrado no cidadão tem que servir de forma diferenciada nas demais regiões. Foi nesse sentido que a ANEM também se tem vindo a pronunciar. Nós fizemos entregar propostas à Lei de Bases de Saúde, uma proposta que veio também participada com muitas outras entidades. Nessas propostas nós efetivamente fazemos aqui a interligação entre o que é o ensino superior e a saúde, que é um dos aspectos que não é contemplado nas propostas que foram entregues ao grupo de trabalho e que nós consideramos que foi uma falha estrutural naquilo que poderá ser o futuro da prestação de cuidados de serviço. O que acontece atualmente é que não há uma interligação entre estes dois ministérios e, tal como referimos, a saúde é interministerial e não podemos deixar de responsabilizar aquilo que é a formação pré-graduada dos futuros profissionais de saúde e a que nós temos esperança também de poder providenciar aos cidadãos esses cuidados diferenciados, do que aquilo que também é a formação pós-graduada desses profissionais. Ou seja, quando essa ligação não está estabelecida, temos a situação que todos conhecemos bem, os médicos indiferenciados que acabam por prestar cuidados de saúde à população, cuidados esses que deveriam estar sustentados de uma orientação por tutores de formação. Portanto, aquilo que nós queremos aqui acrescentar no sistema centrado no cidadão é precisamente a intervenção de que este sistema tem que pensar naquilo que são as necessidades das demais regiões do país, pensar de quais é que serão essas necessidades a médio e longo prazo, quais é que serão as necessidades de profissionais de saúde nessas regiões, interligar com políticas inovadoras, como referiu o Dr. Fernando Araújo, de aliar a tecnologia à prestação de cuidados, de aliar a prevenção aos cuidados, que poderão também sustentar um bocado na poupança dos próprios profissionais e poderão tornar este sistema mais sustentável. E com isso procurar formar profissionais que consigam providenciar esses cuidados nessa devida necessidade. Muito obrigado. No fundo, estava-me a falar de que não há trabalho em rede em Portugal e está a falar de um trabalho que não há rede, não sei se estou a dizer algum disparate do que ouvi das suas palavras, entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde? O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, ou da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior acaba por tutelar aquilo que é a formação pré-graduada e o Ministério da Saúde aquilo que é a formação pós-graduada. Sem uma correlação entre ambos, torna-se completamente impossível prever quais é que serão as capacidades de providenciar os cuidados de saúde nas demais necessidades, que também não estão devidamente levantadas e que nós vimos aqui apelar a que na Lei de Bases de Saúde seja integrada aqui um planeamento integrado dos recursos humanos, porque gerir não pode ser só visto conforme aquilo que está disponível, mas por aquilo que vai ser necessário a médio e longo prazo. E, portanto, queremos acrescentar esta perspectiva de sustentabilidade que não está contemplada. Já agora, Vasco, também não é a minha área, eu vou-lhe fazer outra pergunta que pode ser outro disparate e você dirá, se for disparate também esteja à vontade.
A área do ensino na medicina, e porque tem sido falado muito aqui, que o grande desafio, o grande combate futuro é a prevenção. Está direcionada para a prevenção ou mais para o tratamento? Atualmente, efetivamente, existe uma sensibilização dos jovens e futuros profissionais para aquilo que é a prevenção. E nós também dinamizamos atividades nesse sentido e tentamos procurar arranjar sinergias com as nossas próprias instituições de ensino superior e com a própria tutela, e é muito bem recebido. Penso que aquilo que também foi referido, que é a descentralização, também é um aspecto bem conseguido pelas organizações não governamentais, neste caso pelas associações de estudantes, e os jovens são bastante ativos nesse sentido. Não deixamos de destacar também, respondendo à sua pergunta anterior, as nossas expectativas. Eu penso que aqui toda a gente procurará providenciar cuidados de saúde para todos, uns cuidados de saúde universais e, portanto, de uma forma ou de outra ambicionar servir no Serviço Nacional de Saúde. Mas isso também tem que ser integrado, lá está, com o tal planeamento que referi, porque senão não temos acesso à própria formação pós-graduada, ou acesso à especialidade, e tudo isso acaba por tornar muito mais complicado atingir esse objetivo primordial. Vasco, muito obrigado pelo contributo. Obrigado. Deixei o Dr. Manuel Pizarro para o fim, precisamente tinha começado. Dr. Manuel Pizarro, eu aqui há dias entrevistei o Dr. Jorge Coelho a propósito, e não tem nada a ver com o debate agora, a propósito da nova empresa de queijos que ele tem. E nessa entrevista... Eu gosto mais de queijos do que de medicamentos. Eu também, mas consumo mais medicamentos, por acaso. Por causa do queijo. Mas, Dr. Manuel Pizarro, a verdade é que na longa conversa que tive com ele, porque aquilo não era uma entrevista de vida, até a propósito da nova atividade dele, e claro, recuamos ao tempo político, e a determinada altura, a propósito da regionalização, que também não tem nada a ver com isto, mas entronca quase da mesma coisa, perguntava-lhe que Dr. Jorge Coelho há muitos anos fez um referendo, o país ficou mais centralizado, toda a gente sabe o que é que deve ser feito, mas a verdade é que mais de 20 anos depois do referendo nada foi feito. E ele dizia e respondia que, em boa verdade, penitenciava-se, porque ele próprio é um adepto da regionalização, que tinha pensado nisso, que devia-se ter feito, mas depois entrou no governo, entrou na política, entrou naquilo que são as grandes decisões do país, e o dia-a-dia também não lhe permitiu pensar muito nisto, ou pelo menos quem entra depois não consegue fazer efetivamente aquilo que quer. Fico a ideia, do que eu vi aqui hoje, que todos os agentes de saúde e aqueles que estão ligados à saúde, nesta mesa e nesta sala, sabem quais são os problemas, identificam os problemas, sabem quais são as soluções, mas depois dá a sensação que o poder político não está disposto, ou não tem tempo, ou o dia-a-dia tem tanta coisa para tratar porque o país tem outros problemas e não se resolvem coisas essenciais do país. O senhor que está mais ligado àquilo que é o setor político, perguntava-lhe se, na verdade, tem esta percepção, você que tem ideias claras, sobretudo sobre a saúde e sobre a política também, mas estamos a falar de saúde, perguntava-lhe se, de facto, há aqui um estrangulamento e há aqui, uma barreira política que é inultrapassável e que não permite que se resolvam problemas que são essenciais, e a saúde é, de facto, um deles. Eu acho que essa é uma pergunta que tem uma complexidade. É natural que num debate como este que nós organizamos nos foquemos nos problemas que existem, porque estamos à procura de melhorar o sistema que temos. Mas também já foi aqui dito por várias pessoas, o Zé Pina acabou mesmo agora de o dizer, nós, se olharmos para o nosso sistema de saúde e na comparação internacional, tomara o país no seu conjunto e no conjunto das políticas públicas ter atingido os resultados que nós conseguimos em matéria de saúde. E eu acho que isso também nós temos um grande serviço de saúde, com uma fortíssima componente pública, mas também com outras componentes, temos resultados em saúde que são muitíssimo, muitíssimo positivos, qualquer que seja o termo de comparação. É dos poucos sítios nas publicações internacionais onde nós conseguimos encontrar Portugal lá nos primeiros, é na área da saúde, e não pensemos que são só nos indicadores muito transversais que descrevem mais o conjunto do país que a saúde, por exemplo, a mortalidade infantil, onde o nosso resultado é absolutamente espetacular, mas em todas as áreas que exigem grande sofisticação tecnológica. Nós somos um dos países que faz mais transplantação de órgãos no mundo. Professor Fragato, estamos sempre nos 3, 4, 5 países que mais transplantam
órgãos no mundo. Foi recentemente publicado pela Sociedade Europeia de Oncologia os resultados do tratamento dos diferentes tipos de cancro. Nós, na generalidade dos cancros, estamos entre os melhores resultados. No cancro mais frequente nas mulheres, o cancro da mama, nós temos o terceiro ou quarto resultado melhor na Europa de sobrevida aos 5 anos. Quer dizer que nós podemos olhar para... Agora, o caminho que nos permitiu chegar até aqui na área da saúde, se for abandonado, vai rapidamente declinar. Esta é uma área onde não há resultados de curto prazo e onde não é possível deixar de inovar. Nós temos hoje, as nossas ameaças do ponto de vista da saúde são completamente distintas das que eram há 20 ou 30 ou 40 anos. Estamos a falar de problemas com graus de expressão muito diferentes. E aí sim há um problema de prioridade política. A questão da prioridade, um tema que foi aqui abordado por quase todas as pessoas, que é o tema da promoção da saúde, da prevenção da doença e da promoção da saúde, é uma questão de prioridade política, e se nós não continuarmos a falar disto sempre, repetidas vezes, ele nunca mais vai ganhar essa prioridade política. E até por uma razão, eu tenho pensado muito nisso, porque é que isso acontece. Eu também já tive responsabilidades governativas, e também a verdade é que, ao contrário do professor Fernando Araújo, que se pode orgulhar muito do trabalho que fez no governo nessa área, eu não fiz grande coisa nessa área, mas porque é que isso acontece? É que o sistema de saúde está tão pressionado com o problema dos doentes, da doença, que é difícil fazer com que dedique a sua prioridade à promoção da saúde e à prevenção da doença. Porque a verdade é que os serviços estão abertos 24 sobre 24 horas e têm lá sempre gente a bater à porta. E é preciso atender essas pessoas e resolver o problema dessas pessoas. Isso concentra de tal modo a atenção de todos os agentes do sistema, dos profissionais, das instituições, que torna difícil levar à prática uma ação nacional em torno da promoção da saúde. E, por isso, talvez, o tema institucional se tenha que colocar. O tema, se devia haver mesmo um membro do governo dedicado especificamente à área da promoção da saúde, talvez isso faça sentido. E também talvez pensar o sítio onde isso deve ser feito. Não pode haver promoção da saúde e prevenção da doença sem o sistema de saúde, mas também não pode ser só o sistema de saúde a ficar com esse encargo. Porque este é um problema da comunidade, é um problema da nossa vida individual, das nossas famílias, das escolas, dos locais de trabalho. É um tema... E também aí se deve reconhecer que os avanços são imensos. É verdade que a boa resposta da senhora Bastonara dos farmacêuticos à pergunta sobre se os portugueses gastam muito dinheiro em medicamentos, gastam muito mais em tabaco. Mas muitíssimo mais. Gasta-se muito mais dinheiro em tabaco do que em medicamentos. O que é que depois as comparações... Sabe melhor. As comparações permitem relativizar tudo. Não sei se tem essa ideia, só o que rende o imposto sobre o tabaco ao Estado é mais do que a comparticipação do Estado nos medicamentos vendidos nas farmácias. Não é muito diferente o valor, mas andamos em torno de 1,3 a 1,4 mil milhões de euros. O que são números absolutamente... É o dobro do que pagam os portugueses em seguros de saúde, mais ou menos. São números absolutamente impressionantes, se os virmos assim agregadamente. Mas também nesta matéria nós não podemos dizer que não aconteceu nada no país. Eu fui médico, sou médico desde o início da década de 90, e dentro dos hospitais fumava-se como em qualquer café, ou como em qualquer bar noturno. E hoje não há tabaco dentro dos hospitais e, nas generalidade dos serviços públicos, já praticamente não há tabaco nos restaurantes. Apesar de tudo, têm acontecido coisas. Podemos questionar se elas têm acontecido ao ritmo a que deviam acontecer e se elas têm, de facto, uma prioridade na vida das pessoas como devia acontecer. Porquê é que não se ensina, porquê é que as crianças na escola aprendem, e bem que aprendam português e matemática e uma língua estrangeira e muitas outras coisas, e porque é que há tão pouca formação para a área da saúde? Porque é que nós não consideramos que a literacia em saúde tem um peso decisivo nas nossas vidas e isso devia começar na escola básica, já agora para transmitir as coisas certas e para impedir que se continuem a propagar as ideias erradas, que também são um risco e uma ameaça relativamente recente com o qual temos que nos confrontar, desde as campanhas contra as vacinas até várias outras preocupações. Deve haver aqui uma série de profissionais de saúde a dizer isto agora é uma chatice, não se pode fumar nem nada lá dentro. Júlio, estou a brincar. Júlio, Posso. Nós muitas vezes, nestes debates, referimos os excelentes indicadores de saúde que nós temos e o muito que se concretizou em termos do Sistema Nacional de Saúde em Portugal. É um facto do qual todos nos orgulhamos. Mas temos que nos consciencializar que a receita que nós seguimos
para pormos o Sistema Nacional de Saúde na situação em que ele está hoje, do qual todos nos orgulhamos, não é a mesma que nós temos que adotar para levar o Sistema Nacional de Saúde para o próximo paradigma. Portanto, é bom nós termos orgulho naquilo que fizermos, também é bom nós consciencializarmos que temos que fazer algo de profundamente diferente, ou de bastante diferente, para conseguirmos concretizar estes outros desafios agora. Não são as mesmas alavancas que acionámos no passado que vamos ter que acionar no futuro. Portanto, é bom termos memória, é bom sermos orgulhosos, mas também é bom sermos realistas. Temos que fazer algo de profundamente diferente para que o resultado seja diferente também. Não sei se alguém mais da mesa quer acrescentar alguma coisa. Tinha força, doutor António Tavares. Eu penso que seria extremamente importante, porque há um consenso e esta discussão evidenciou isso, mas é necessário pensar o próprio modelo de gestão. O modelo de gestão que responsabiliza o Ministério da Saúde entre toda a sua linha deveria provavelmente ter um modelo mais próximo do caso inglês, onde há uma entidade que faz a gestão de todo o sistema, a integração de todos os vários players no sistema. Porque, sendo só o Ministério da Saúde, é evidente que fica sempre condicionado do ponto de vista político. Eu não sei, Dr. Miguel Guimarães, fez-me sinal, queria falar? Não. É pena. O último deste debate que fizemos foi em Lisboa e a determinada altura estávamos à espera do Presidente da República e nunca mais chegava. Eu acho que foi Presidente. Então eu tive que prolongar o debate mais 45 minutos. A verdade é que isto não é a minha especialidade, eu não tinha mais perguntas para fazer e estava ali a trabalhar. Não, eu vou pedir de facto à plateia que colabore, porque, enfim, o meu caixa acabou aqui. Estou a brincar. Tinha aqui uma prefação. Pode ser aqui. Não sei se alguém quer mais. Tinha de ser questões sintéticas, curtas, faz favor, porque de qualquer maneira, Dr. Miguel Guimarães já vi ali também. O meu reitor, com quem estive ontem na mesma sala, numa cerimónia académica, também com o Presidente da República, e por acaso na mesma cadeira, queria só dizer que parece-me aqui transparecem alguns sinais de consenso sobre algumas questões fundamentais do Serviço Nacional de Saúde e queria reforçar, eu estou a falar na qualidade de Presidente da Fundação SNS, queria reforçar a ideia que foi referida agora ultimamente, na última intervenção, que é uma ideia que nós defendemos com muita força, que é o Ministério da Saúde tem de ser o Ministério da Saúde e não pode ser o Ministério do Serviço Nacional de Saúde. Nós achamos que o modelo inglês, que é o modelo em que o Serviço Nacional de Saúde tem uma autonomia própria, tem estatuto próprio, é um modelo que nós devíamos pensar também para Portugal. Porque, como aqui foi dito por duas pessoas que foram membros do Governo, o nosso modelo de governação da saúde leva a que os políticos que deviam governar a saúde não têm tempo para governar a saúde porque estão preocupados não com as questões estratégicas do Serviço Nacional de Saúde, que deviam estar com ministros e com secretários de Estado, mas com as questões operacionais que deviam estar delegadas noutra entidade, que devia ser o diretor, como o Nigel Crisp, por exemplo, foi do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado. Posso pegar no microfone? Arana da Silva, Presidente da Fundação Nacional de Saúde. Sim, eu identifico-se, obrigado. Obrigado pelo contributo também. Estava ali uma senhora, já dou a palavra depois ao Dr. Miguel Guimarães. Então, temos ali ao fundo, ali no meio. Temos que acabar? Oh, diabo. Então, só um bocadinho. O Presidente espera um bocadinho. Eu conheço bem. Eu peço, mete uma cunha. Eu sou farmacêutica comunitária. Sem dúvida nenhuma que concordo e aposto, sem dúvida nenhuma, com as ações de promoção de saúde e prevenção da doença. Ouvi falar aqui em escolas, ouvi falar aqui em outros locais. Eu acho que a farmácia comunitária, dada a sua proximidade, dada a competência dos profissionais que estão à frente e que conhecem perfeitamente as necessidades dos seus doentes, da sua comunidade, é, sem dúvida nenhuma, um local onde essas ações poderão perfeitamente ser dinamizadas, ser promovidas à comunidade local. Eu só queria dizer isso. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu acho que atrás havia outro senhor que queria só dizer também, já agora, se puder, um minuto, e depois o Dr. Miguel Guimarães termina. Eu sou professor aposentado da Faculdade de Medicina do Porto, portanto estou em casa. E o que eu queria dizer é que, de facto, fica bem citar uma pessoa do Porto, que é a dona Agostina Bessa Luís, que diz que nós não precisamos que nos digam o que é que está mal,
precisamos é de quem nos diga o que é preciso fazer. E nesse ponto eu tenho a clara sensação de que ninguém falou aqui nos problemas da liderança. O problema não é só na saúde, é na saúde e no país. Nós não temos líderes devidamente preparados para, a vários níveis das instituições de saúde, desde cá de cima até cá abaixo, desde o macrosistema até ao microsistema, não temos líderes capazes de nos ajudar a dar os passos necessários. Por outro lado, não se podem fazer transformações que são inadiáveis com estruturas do século anterior, se não mesmo do século XIX. E, portanto, em boa verdade, o que nós precisamos é de uma revolução. Muito obrigado. Dr. Miguel Guimarães, para terminar. Não temos mais tempo mesmo. Para aqui o microfone para a frente, pode ficar com ele. Já aqui vai, já aqui. Bom, obrigado, Juca. Eu não vou tirar muito tempo. Eu só vou fazer um acrescento àquilo que o meu querido amigo Manuel Pizarro disse. A pergunta de Juca foi bem colocada, já identificamos muitos dos problemas e os problemas não se resolvem. E não se resolvem por um motivo muito simples. E eu acho que ele deu essa explicação mais prolongada, mas que se resume a que as pessoas, quando têm que escolher entre a política e a saúde, infelizmente escolhem a política e por isso é que nós continuamos na mesma. Muito obrigado. Bem, acho que não temos mais... Dr. Manuel Pizarro, eu não sei se era para si isto. Isto agora começa a ser um debate privado. Não, porque, é melhor não. Porque eu sou colega de curso do Fernando Araújo e o Miguel Guimarães é do curso imediatamente anterior ao meu da faculdade. Portanto, nós entretemos-nos nisto há 30 anos. Mas eu ainda assim vou citar uma frase. Já me perguntaram muitas vezes porque é que eu, gostando tanto de ser médico, não sei se eu gosto muito de ser médico, porque é que me dedico tanto à política e não me dedico apenas à medicina? E eu respondi com uma frase de um patologista alemão do final do século XIX, um senhor chamado Rudolf Virchow, que para os que estudaram medicina deu nome pelo menos a um agruzinho satélite metastático do cancro do estômago, que dizia que a política é a medicina em larga escala. E talvez isso possa resolver. Muito bem, acho que foram belos contributos, está-me a dizer que temos de terminar. Já foram aqui citadas muitas pessoas, eu posso citar a mim, não é a minha frase, mas passa a ser. Eu já fiz muitos debates destes e termino sempre da mesma maneira. Espero que aquilo que eu diga agora não seja para o futuro, mas temo que volte a ser, depois de termos ouvido brilhantes intervenções, grandes contributos, toda a gente saber o que é que se deve fazer. Costumo sempre terminar desta maneira. Está tudo tratado, nada resolvido. Veremos depois. Um grande abraço. Venha aí a sessão de abertura. Até já.